A nossa obra começa dizendo: a forma da morte avalia a vida. Alguns entram nos caixões e alguns entram em urnas. O homem então acaba perguntando quantos que foram no total, e o outro responde que foram 33 urnas. Eles então planejam terminar aquilo antes do sol nascer. Então é dito quem foi que avaliou a minha vida e que tipo de vida eu levaria. E assim é mostrado o corpo de um homem dentro de um barril. A cena então muda para uma mulher de cabelos brancos e olhos vermelhos, e ela é chamada de Branca de Neve. O homem então fala que aquela mulher era o alvo. O outro homem então acaba levantando a mão perguntando por que branca se ela era caucasiana. E ele fala: ué, mas ela não é apenas uma típica mulher asiática? Ela parece ser muito para ser um alvo. O outro homem então fala assim: líder da equipe, Kim Soo-yuki, não a julgue com base em raça ou gênero. Ela é uma mulher realmente muito perigosa. Kana Nanayamaji, também conhecida como Branca de Neve. Ainda bem que ela tem esse apelido, né? Porque eu não ia conseguir falar o nome dessa mulher completo nem ferrando, fi. O homem então acaba falando que ela era o líder da Yakuza. E a razão pela qual ela é chamada de Branca de Neve é que ela é a principal fornecedora de droga da coca pura. Se é que vocês me entendem, né? E esse é o motivo por trás desse apelido Branca de Neve. E o alvo está programado para realizar uma festa de drogas em um hotel. E com a segurança mínima após o encontro com a organização doméstica, a facção internacional, para assim prevenir a programação de drogas ilegais no mercado interno. E essa oportunidade deve ser aproveitada para eliminá-la. O homem então fala porque vai ser disfarçado como um conflito organizacional e armas de fogo não são permitidas. O outro homem então pergunta se essa missão não era um pouco mais difícil, e é por isso que eles estão atribuindo a ele, o melhor agente deles. Ele então fala: líder da equipe Soo-yuki, eu confio somente em você, líder da equipe. E ele então fala: então deixe isso pra mim. A cena então acaba mudando e o cara estava saindo do elevador. E os outros caras que estavam ali ficam se perguntando quem diabos era aquele maluco, e ele não pode entrar ali desse jeito. O Kim então fala pra Alpha que ele estava entrando. Ele então acaba puxando uma faca e todos os outros acabam puxando facas também. Assim então começa uma briga generalizada. Porém o Kim, na maior facilidade do mundo, consegue cortar a garganta de um cara. Nisso então outro cara vai tentar acertar o Kim. Então é dito, aproximadamente 10 não combatentes precisam ser eliminados. E estima-se que haja mais de 20 combatentes. Então quantos agentes são necessários para a entrada? O Kim então responde que vai precisar de 3 agentes, incluindo ele. O homem então pergunta se não era demais. E ele responde: há 3 saídas, então não há nada a se fazer. Afinal, isso daqui é uma operação de extermínio. E não importa quantos Yakuza existem, ninguém pode derrotar meus irmãos. E assim é mostrado que um dos caras já tinha eliminado vários. Ele então fala assim: irmão, isso aqui não tá fácil demais? Somos agentes negros NIS, sobreviventes de elite do inferno. O que então pede para ele focar na missão. E todos os membros da equipe do campo se aproximam do alvo principal. O que então fala: todos estarão sob a influência de drogas. E agora só resta uma saída. Ele então fala: bloqueie todas as saídas e matem todos. De repente então a Branca de Neve tava como, mano? Dando um beijão na outra mulher lá. Porém, na hora que o Kim abre a porta, eles ficam impressionados com uma coisa, já que todos estavam mortos naquele lugar, e eles não fizeram absolutamente nada. O Kim então pede para encontrarem o alvo rapidamente, e depois fechar a entrada e trancar a porta. De repente então uma voz fala assim: quem que trancou as portas e quem está aí? E assim alguém acaba acendendo as luzes. A Branca de Neve então fala assim: a entrada está fechada e a porta está trancada. E agora, o que vem a seguir? Ela então fala: de agora em diante devemos matar todos vocês. Ele então pensa: e se tivéssemos escapado com meus irmãos? Nós que pensávamos que eram os mais fortes, agora estamos enfrentando a própria morte em pessoa. A Branca de Neve então fala pro cara pegar uma coisa, e assim ela arremessa a cabeça daquela garota na mão dele, e depois acaba dando um tiro na cabeça dela e acertando aquele cara, que acabou caindo morto na mesma hora. O outro acabou ficando muito estressado e partiu pra cima dela também. O que então pede pra ele parar, já que ela não era um oponente comum, porém acabou abrindo um buraco na cabeça dele também. A Branca de Neve então sorrindo fala assim: não importa quantos insetos se reúnam, eles sempre serão insetos. E o que você acha que você pode fazer, hein, bonitão? O que então, muito assustado, ele pensa que ele precisa pensar com muita calma, e essa entidade está além da capacidade dele, mas eles não podem voltar desse jeito. Ela então acaba arremessando alguma coisa na direção dele, e ele percebe que na verdade ela estava atacando dentes, e por muito pouco ele conseguiu desviar daquele dente. Ela então começa a atacar vários e vários dentes nele, porém ele conseguiu desviar de todos. E quando ele se aproximou para fazer um golpe nela, ela acabou pegando o seu rosto, e assim arremessando o Kim com muita força para muito longe. E ele pensa que aquilo seria impossível para ele jamais ia conseguir vencer aquela criatura. Ele então acaba se levantando, se perguntando que tipo de poder aquela criatura tinha. E quando ele olha para cima, a mulher estava pulando, e na hora que ela aterrissa com muita força nas pernas dele. Ele então começa a gritar muito, já que as pernas dele estavam quebradas. A Branca de Neve então fala que ela realmente gostou muito dele, e isso estava deixando ela muito mais animada. Ela então fala que aquilo ainda ia ser muito divertido. Ele então acaba enfiando a faca na mão do Kim. O Kim então pergunta para ela se tudo aquilo era muito divertido para ela. Aquela cena com várias pessoas mortas
pessoas no chão e também tira a vida de pessoas apenas por diversão. Ele então pergunta se era aquilo que ela chamava de diversão. O Kim então acaba dando uma mordida com muita força no pescoço da Branca de Neve e assim ele acaba puxando e arrancando um pedaço do pescoço dela. E depois ele pega uma faca do chão e acaba enfiando no pescoço dela de uma vez por todas, o que acabou deixando ela muito surpresa com aquela atitude. Ele então fala: finalmente eu consegui matar essa desgraçada. E assim o corpo dela acaba caindo sobre o corpo dele. Ele então fala que a vingança dele foi bem sucedida. Ele então fala: infelizmente eu sobrevivi sozinho e me desculpe por isso. E em breve eu vou me juntar a vocês, meus irmãos. De repente começa a sair sangue dos seus olhos e ele começa a cuspir sangue também. A mulher então acaba se levantando falando que aquilo foi incrivelmente imprevisível. E mesmo que ele seja apenas um humano, ele ter mordido o pescoço dela realmente foi muito incrível. Então vemos que os dentes da mulher tinham presas. O Kim então acaba perguntando o que diabos ela era. De repente então o Kim começa a ter uma dor muito insuportável no seu corpo e começa a se contorcer inteiro. E ela fala: não tente entender, não tem significado nenhum. E você é o primeiro que eu conheço desse jeito. E eu espero que você consiga. O Kim então acaba cuspindo muito sangue e acaba desmaiando no chão. A Branca de Neve, olhando tudo aquilo, fala que era patético. Outros homens então acabam entrando perguntando se o chefe estava bem. Porém, em uma velocidade absurda, ela acabou matando um deles. E ela fala: limpe os corpos. Estamos de volta ao Japão. E nisso a cena volta para o corpo do Kim dentro daquele balde. E ele se levanta e disse: eles disseram que a forma da morte avalia a vida. Os homens então que estavam ali se perguntaram o que estava acontecendo com aquele cara. E o outro fala: não se preocupe, eu tenho certeza que ele está morto. O homem então pergunta se é rigor mortis ou algo assim, já que ele nunca havia visto uma coisa desse tipo. E eles ficam se perguntando que tipo de rangimento levaria a fazer isso. O que então pensa: e se eu me recusasse a morrer nesse lugar? Então que tipo de avaliação eu vou receber? O cara então acaba apagando um cigarro no pescoço dele, dizendo que eles têm que se apressar para enterrá-lo o mais rápido possível, para que finalmente ele possa descansar em paz. Porém o pescoço dele acabou se regenerando daquela queimadura. E nisso o cara estava se perguntando como que aquilo era possível. E nisso Kim acaba abrindo seus olhos. E assim os caras ficaram impressionados que ele finalmente conseguiu sobreviver. E o Kim só pensava que ele com certeza iria se vingar daquela desgraçada. A cena então acaba mudando e é dito: todos os membros da equipe do campo se aproximam do alvo principal. E o Kim fala: todos estão sob a influência de drogas. E agora só há uma saída. Isso realmente está reprisando na mente do Kim. Ele então pede para que bloqueie a saída e mate todos. Porém, de repente o ambiente inteiro fica vazio. E assim, duas mãos acabam chegando por trás do Kim. E ele fica se perguntando para onde todo mundo foi. E de repente aquelas mãos acabam tampando a boca dele. E assim, a Branca de Neve acaba aparecendo com várias e várias mãos segurando ele. E esse Kim é ligeiro, mano. Numa situação crítica dessa, e o cara conseguiu colocar a mão ainda nos airbag da Branca de Neve. O cara é muito sagaz, não tem como não. A Branca de Neve então fala assim: você finalmente também conseguiu, então seja bem-vindo. Agora você é o caminhante diurno. De repente então o Kim acaba acordando assustado. Ele então fala que a cabeça dele estava doendo demais. Ele estava no meio do oceano em um navio. Ele então fica se perguntando o que ele estava fazendo naquele lugar. E quando ele olha para frente, todos estavam mortos dentro daquele navio. Alguns que estavam ali estavam até com o corpo partido ao meio. E ele fica se perguntando o que diabos acabou de acontecer naquele lugar. Um homem então fala: líder da equipe Suyuki, nós somos da sede, então por favor venha conosco. A cena então muda para eles dentro de um carro. E o Kim fica se perguntando o que aconteceu naquele navio. E o homem fala que eles ainda estavam investigando tudo o que aconteceu ali também. E ele fala: ouvimos dizer que você completou a sua missão, você não está cansado? E ele fala que estava tudo bem com ele. O homem então fala: o tempo de viagem não é muito curto, então pelo menos durma um pouco durante toda essa viagem. Assim então vemos que os homens estavam com máscara anti-gás. De repente então começa a sair um gás estranho que vai fazer o nosso protagonista dormir. E o nosso prota, quase não conseguindo respirar, se pergunta o que estava acontecendo com aqueles caras. O homem então fala que eles protegeram a amostra para o diretor. O diretor então fala: bom trabalho a todos vocês. Transporte-o para o laboratório agora mesmo. E começaremos com a dissecção imediatamente. O diretor então, com um sorriso maléfico, ele fala que ele finalmente conseguiu aquela coisa. Se lembrando assim da Branca de Neve. Um carro então acaba chegando e o diretor sai correndo falando que reuniu os pesquisadores. Ele então fala que eles têm que ir rapidamente, já que há tantos experimentos para serem realizados. E na hora que o pesquisador acaba abrindo o porta-mala, dentro do porta-mala estavam aqueles dois caras que estavam na frente. E ele fica se perguntando o que acabou de acontecer ali. E de repente algo acaba acertando a testa do cara, fazendo ele morrer na mesma hora. Todos então começam a ser baleados na cabeça, só restando assim o diretor em pé. E o diretor não estava entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo ali. E assim uma pessoa acaba saindo do carro e acaba assustando muito o diretor, que sai correndo. O diretor então pede para todas as unidades eliminar aquele homem. E o Kim, que saiu daquele carro já armado. Todos então partem para cima do Kim de uma vez só. Porém, na maior facilidade do mundo, o Kim conseguiu eliminar todos eles, dando tiro na cara de alguns e até quebrando o braço de outros. Porém, pelas costas acabou aparecendo mais dois. Um cara então tenta esfaquear o Kim,
porém ele acaba desviando na maior facilidade do mundo. E assim ele também conseguiu matar todos eles. Porém, de repente, o Kim acaba tomando um tiro bem na cara. E alguns homens acabam aparecendo e falam que eles subjugaram ele, e que era para verificar o seu corpo. E na hora que eles se aproximam, o Kim acaba acertando a cabeça dos dois com um tiro. E o cara fala que ele tem certeza que ele atirou na cabeça dele. Então por que ele ainda continuava se movendo e não estava morto no chão? O Kim então fala: eu e a minha equipe dedicamos toda a nossa vida ao país. E agora simplesmente vocês acabaram sacrificando todos nós. E tudo isso em prol das suas próprias realizações. Então, diretor, eu vou te mostrar uma coisa. O quanto cruel o cão que você abandonou pode ser. O Kim então fica se perguntando o que é isso que tá acontecendo com ele. Ele fala que ele foi morto 2 vezes ou não. Talvez até 3 vezes ele foi morto. E ele não sabe o que está acontecendo com o corpo dele nesse exato momento. E o que é certo é que como agente ele acaba coletando informações. E também elimina todos os seus inimigos. O diretor então pede por favor para que ele se acalme um pouco. E que ele iria explicar toda aquela situação. Já que havia algumas circunstâncias. Ele fala que vai ajudar o Kim com a sua próxima promoção. Então ele pede por favor para que ele largue a arma. Porém o Kim acaba dando um tiro na perna dele. O Kim então fala assim: cala a merda da sua boca e me responda uma pergunta. O que caralhos você fez comigo? O diretor então fala que parece que houve um mal entendido. E na hora que ele foi falar outra coisa, o Kim acaba dando um tiro na sua outra perna. E o Kim fala: para com essa conversa inútil de merda. O diretor então fala: mesmo se você morrer, você volta à vida. E as suas feridas se curam rapidamente, certo? Alguns dos subordinados da Ana eram do mesmo jeito. E esses caras chegaram no topo do Japão apesar de serem uma força nova. E provavelmente é graças a essa tecnologia. E nós também queremos obter essa tecnologia para nós. O Kim então pergunta se era por isso que ele enviou os agentes. Ele então fala: mas em vez de obter uma informação, todos vocês acabaram sendo mortos. E assim o plano foi revisado. E não com aqueles medíocres, mas sim decidimos enviar um agente confiável. E então você foi escolhido para essa missão. Assim que ela entrou na Coreia, ela trouxe essa tecnologia com ela. E a partir de agora, mesmo com as missões perigosas, você não terá que se preocupar com lesões. E você trabalhou duro nisso, líder da equipe Suyuki. Você definitivamente é um herói. E assim o Kim acaba dando um tiro no ombro dele. O diretor então gritando, ele fala que ele contou tudo pra ele. Então por que ele estava continuando atirando nele? O Kim então fala, falando sobre ser um herói. Quando você planejava me usar como cobaia de teste, você sabe pelo menos alguma coisa sobre aquela desgraçada? Se houvessem vítimas contínuas, você deveria ter colhido mais informações. E todos eles morreram por sua ganância. Os meus colegas poderiam ter sido salvos daquele lugar. E o diretor fala, digamos que você tem algumas habilidades estranhas. E esses idiotas da Yakuza são apenas pessoas também, certo? Você disse que não perderia para pessoas. E esse não é o seu trabalho? Eles só morreram porque eles estavam em uma missão com desejo de morte. E até demos medalhas a eles quando eles morreram. Então por que você está causando conflito comigo, seu desgraçado? O Kim então acaba dando um chute na boca do cara. E o Kim fala, chega, não diga mais nada. Agora você vai sentir a dor que os agentes sentiram. E essa noite é terrivelmente longa. O diretor então estava desesperado pedindo para ele parar. E na hora que o Kim estava se aproximando dele, alguns carros acabaram chegando. E uma pessoa pede pro Kim largar suas armas imediatamente. E o diretor fala por que eles demoraram tanto tempo para chegar naquele lugar, já que ele já havia ligado faz um tempo. Nisso apareceu vários soldados apontando as armas para o Kim. O Kim então pensa, isso aqui é muito perigoso. E eu preciso encontrar um abrigo o mais rápido possível. O Kim então começa a correr e todos eles abrem fogo contra ele, acertando assim vários tiros no Kim. E depois de transformar o corpo do Kim em uma peneira, ele acaba caindo no chão e eles cessam fogo. O diretor então fala que ele estava parecendo muito alto e poderoso. E isso foi bem feito para ele. Ele fala, você só precisa ser amarrado para o resto da sua vida e nos dar seu sangue com alegria. Ué, você não pode ressuscitar e curar suas feridas também? Então continue batendo. Seja você ou a Yakuza, simplesmente domine com poder de fogo. E você trabalhou duro, líder da equipe Suyuki. Porém, de repente uma mulher de cabelo vermelho acaba aparecendo em cima de uma ponte. E ela pergunta se aquele era o Suyuki. O diretor então pergunta o que ela estava dizendo. E ela era a líder do Esquadrão 7, a Yaka. E ela fala, esse é o Yakuza que você acabou de mencionar. O diretor então pede para eles matarem ela agora mesmo. Eles então tentam atirar nela, mas ela rapidamente acaba chegando nas costas deles. E eles nem viram quando ela chegou ali. E em um piscar de olhos, ela começa a picotar todo mundo que estava ali. E o diretor não estava acreditando que ela estava usando facas contra armas. Assim então ela começa a cortar o pescoço de várias pessoas ao mesmo tempo. De repente então um dos soldados acaba atirando pelas costas dela. Porém, em uma velocidade absurda, ela partiu aquela bala no meio. Bem clichê, né? Eles então falam que ela não só bloqueou os tiros, mas também cortou ao meio. E eles ficam se perguntando que tipo de monstro era ela. E depois de um tempo, ela conseguiu finalizar todos aqueles soldados. Só sobrando novamente o diretor, que já tinha tomado 3 tiros. Ela então vai se aproximando dele em uma pose muito badass, parecendo até que saiu de Attack on Titan. Ele então fala que aquela mulher era um monstro. Só que antes dele terminar
terminar de falar, ela acabou cortando ao meio a cabeça dele. E nessa hora ela chega bem perto do nosso protagonista. Ela então pergunta se ele era o Suyuki. E assim o protagonista começa a se levantar. Ela então fala, a Lady Anna pediu para que você fosse trazido para dentro. O protagonista então se levanta e fala assim, vai se fuder, eu sou a desgraçada de merda. A Yako então fala assim, correção, não era traga para dentro, e sim traga para mim. E assim ela acaba apontando a espada para a cara do nosso protagonista. E na hora que ela foi esfaquear o nosso protagonista, ele com uma faca conseguiu se defender. E ela fala que ele realmente era muito impressionante. Então pensa que ele já tinha perdido muito sangue naquele lugar. E quanto mais aquela luta ia se arrastando, mais difícil ia ficando para ele. E ele fica se perguntando se esse era o único jeito. A garota então fala que ele já resistiu por muito tempo, mas agora era o fim dele. Ela então acaba quebrando a guarda do nosso protagonista e perfura a barriga dele. Porém, na hora que tudo parecia perdido, ele acabou segurando o braço dela com muita força. E ele fala que finalmente conseguiu pegar ela. Ele então com a sua faca acabou picotando completamente ela, até arrancou a sua cabeça. Porém, ele já havia perdido muito sangue também e ele acaba caindo no chão. Ele então pensa, dessa vez eu com certeza cortei a cabeça dela, então eu ganhei. Mas a minha mente já está desaparecendo. Será que eu estou morrendo de novo? Nisso então ele acaba abrindo seus olhos e havia uma perna pegando a cabeça da mulher, falando que era muito impressionante aquilo. E quando ele reparou bem, era o próprio corpo da Ayaka. E assim ela acabou recolocando sua cabeça no lugar como se fosse uma peça de Lego. Ela então fala, a Lady Anna vai achar isso muito desejável. O que então fala que ele não estava conseguindo mexer nenhum músculo do seu corpo. A Ayaka então fala que o protagonista se saiu muito bem. E quando ele acordar, ele estará na frente da Lady Anna. Ela então fala que ele deve ser o mais dócil até agora. E é dito, fornecimento de sangue foi cortado. E você ainda está consciente. Devemos voltar antes que seja tarde demais. Nessa hora então o Kim acaba se levantando novamente. E ela pergunta como que ele estava conseguindo ficar de pé. E ela fala que lutar contra ela não tinha nenhum benefício para ele. E realmente seria uma tolice se ele tentasse isso. Porém ele não liga muito porque ela estava falando e vai tentar dar um soco na cara dela. E assim ela acaba cortando um dos braços do Kim. Ela então fala, nesse ritmo todos seus membros serão amputados. Porém com a sua outra mão ele acaba acertando um soco na cara dela, quebrando até a máscara que ela estava usando. Ela então fala que o corpo dele estava usando regeneração avançada. Porém a regeneração dele estava em super velocidade. O Kim então estava agindo de uma maneira muito mais selvagem do que o normal. E assim ele acabou mordendo o braço daquela mulher. Depois disso então o Kim aparentemente estava sugando todo o sangue daquela mulher. E ela fala que nesse ritmo ela vai perder todo o sangue dela. E sem ter mais opções ela acabou cortando seu próprio braço e indo para trás. E quando ela observa ele estava com os olhos completamente negros com a pupila vermelha. E o braço dela já estava completamente mumificado sem sangue. Ela então ficou se perguntando o que caralho estava acontecendo com aquele cara. Nessa hora então o Kim acabou tomando um tiro na cabeça. E alguém também tentou atirar nela, porém ela se defende com a sua espada. Mas um tiro acaba acertando o seu ombro. E ela se pergunta o que era isso agora. Nisso, algumas pessoas acabaram aparecendo em volta dela. E uma pessoa misteriosa que apareceu no meio de todos fala assim, Pai nosso que estás no céu, estamos enviando esses dois para cima. Aí a então fica surpresa ao ver que era aqueles bastardos. E assim eles começam a disparar nos dois. E aquela mulher acaba mandando mirar nas pernas deles, fazendo os dois caírem no chão ao mesmo tempo. Ela então pede que eles parem de atirar. E assim ela manda queimarem eles. O cara então acaba tirando uma arma diferenciada e atira uns dardos nele. Depois disso eles começam a dar choque no nosso protagonista. A Ayaka então percebe que estava amanhecendo. E quando o sol começa a bater na pele dela, começa a queimar muito ela. A mulher então fala assim, está muito doloroso? O fogo do inferno será 2 vezes mais quente do que isso. E por que você está fazendo tanto alvoroço só por isso? A Ayaka então fala que eles são meros humanos. E fala para não desprezarem eles. A mulher então acaba pisando no braço da Ayaka, esmagando assim a sua mão. Ela então fala, o que você tá dizendo, sua idiota? Você vai morrer hoje pelas minhas mãos. E em breve seus amigos também. De repente então a mulher acaba perguntando o que estava acontecendo, que eles estavam gritando. E de repente então era o Kim que havia levantado mesmo tomando muito choque. Ela então fica indignada que ele ainda estava de pé. E isso depois dele ter sido atingido tanto assim. Porém ela pensa assim, não, peraí, é mais do que isso. Por que ele não está sendo afetado pelo sol? Aí a então percebe uma brecha e fala que era a chance dela. Ela então rapidamente sai correndo e consegue escapar. A mulher então fala que ela tinha usado todo o sangue que restava para fugir. E na hora que ela foi tentar correr atrás da Ayaka, um dos seus amigos fala que aquele bastardo não morre de jeito nenhum. O nosso protagonista então parte para cima de um dos soldados. Mas aquela mulher misteriosa acabou arrancando o braço do protagonista como se não fosse nada. E ela fala que aquele cara parecia muito perigoso. Então pede para todos se retirarem dali. Ela então tenta cortar a cabeça do nosso protagonista, porém ele acaba se defendendo com a sua mão. E assim ele parte para dar um soco na cara dela, porém ela acaba desviando. A mulher então fala, graças a Deus, ainda bem que eu não acabei com esse cara antes. E assim os seus olhos começam a brilhar em dourado. E ela acaba acertando um soco muito forte na barriga do nosso prota. Ela então fala, um
cara como você está fadado a se destacar. Aonde você estava se escondendo esse tempo inteiro, que não te vimos em nenhum lugar antes. Quando a fumaça então abaixa, ela vê que o nosso protagonista estava sugando o sangue de um dos capangas dela. Rapaziada, estamos quase chegando aos 300 mil inscritos, e eu realmente só tenho a agradecer a vocês. E se vocês curtem os vídeos do canal e quer ajudar a chegar mais rápido, se inscreva aqui no canal para dar essa força. E ela fica indignada que ele estava sugando sangue durante a batalha. E depois de sugar o sangue dele, o Kim começa a gritar muito, parecendo que estava muito mais feroz do que nunca. E ela fala que aquilo deveria ser terminado ali agora mesmo. Ela então conjura sua espada, que parecia até o Gumi do infinito do LoL. Quem já jogou tá ligado o que eu tô falando. E na hora que ela foi atacar ele, ela acabou percebendo uma coisa, que aquele cara na verdade era o líder da equipe Tsuyuki. E o nosso protagonista, quando estava voltando à consciência, ele pergunta se aquela voz era do comandante. O homem pergunta se ele estava consciente agora, e assim ele pergunta quem que era ele. E quando o Kim percebeu, ele estava amarrado em correntes. A mulher então fala: Kim Tsuyuki, ouça com muita atenção o que eu tenho para te falar. Após considerar sua conduta, nós decidimos matar você, um vampiro. Ele então não entendeu absolutamente nada do que ela estava falando, e o que ela estava tentando dizer com vampiro. E então ela repete que devido à conduta dele, eles iriam matar ele, já que ele era um vampiro. O Kim então fala: vampiro, não me faça rir, o que você tá falando? Isso nem existe. E ela fala: realmente você acha que não existe? Ela então acaba pegando no rosto dele e ele pergunta o que ela tava fazendo. De repente então ele acaba sentindo sede de sangue, e assim ele começa a ficar muito descontrolado e as presas dele começam a crescer. E assim a personalidade dele mudou da água pro vinho e ele falou que ele queria beber sangue agora. Porém, rapidamente ele acaba voltando ao normal e se pergunta o que aconteceu com ele. Ela então pergunta se ele acreditava nela agora. O outro homem fala que ele não estava acreditando, mas parece que é verdade. O homem então fala: eu tenho um vídeo de você desesperado no navio, e os corpos eram exatamente como essa pessoa descreveu. O que então pergunta se estava dizendo que foi ele que fez tudo aquilo. A mulher então fala: emitir uma missão de remoção sem saber quem é Ana? Sério mesmo que vocês são tão imprudentes assim? O que então fala assim: você descobriu que Ana é uma vampira? Algo que até o Serviço Nacional da Inteligência não sabe? A mulher então fala: é claro, né, matar vampiros é o trabalho do nosso esquadrão do Vaticano, e de acordo com as regras, devemos ter matado você também, mas eu te darei uma chance especial. Torne-se então o meu cão. O que então acaba perguntando o que ela quer dizer com isso, e ela fala: pelo que eu ouvi, temos um inimigo em comum, então não vamos desperdiçar nossas forças um com o outro, e devemos matar a Ana juntos. O que você acha? A cena então acaba mudando para um prédio, e a Branca de Neve fala assim: alguns estão assumindo o cartel e absorvendo a máfia, então por que ninguém consegue pegar um único inseto? E ela estava segurando com apenas uma mão o corpo Kotoko da Ayaka, só que essa daqui superou os níveis de Kotoko, né, porque ela não tinha nem as pernas, nem os braços e nem a metade do tronco dela. A Ayaka então começa a pedir desculpas pra ela, e ela fala: como esperado, né, eu não deveria ter confiado em você. Porém, de repente, ela acaba tirando a máscara da Ayaka, e assim, simplesmente do nada, ela tá com um beijão na mulher, e a Ayaka acaba recebendo o próprio sangue da Ana. Nessa hora então, ela recoloca todas as partes do seu corpo novamente. E bom, ela fica meio que numa posição, digamos que assim, bem sugestiva, né? E olha, eu tô vendo, hein, se vocês pausar, aparece na retenção do vídeo, hein? Eu tô de olho em vocês, hein? A Ana então fala que essa era a última chance dela, e que era pra trazer ela. A cena então muda pra Ayaka andando em um beco escuro. De repente então tem uma mulher loira misteriosa lá em cima com os olhos vermelhos. A cena então acaba mudando para o Kim dentro de um carro. A mulher então fala: se deve morrer como um vampiro pelas minhas mãos, ou seja meu cão e trabalhe para matar a Ana juntos. Não sei porque isso aqui tá me lembrando de Chainsaw Man, mano. O homem então fala: tenha cuidado, líder da equipe Tsuyuki. Não importa o que, o agente que você matou era da facção do diretor, e não temos outra escolha a não ser ter você também como alvo. E a sua expressão, garoto, já diz tudo. A mulher então pergunta se era difícil acreditar que ele era um vampiro agora. O Kim então pergunta por que eles trouxeram ele ali. Ela então fala que se não fosse por ela, todas as facções teriam alcançado ele, e nesse caso não era melhor eles unirem as forças e se vingarem juntos? O Kim então pergunta se ela poderia confiar nele, e ela obviamente fala que de jeito nenhum, né? Ela fala: o inimigo do meu inimigo é meu aliado, e isso por agora então já chega. Ela então olha pra janela e fala assim: aqui está a base principal do esquadrão, é o Sanctum. Ele então fala: isso daqui não é apenas uma catedral? E ela responde que sim, dessa forma parece muito mais natural. O Kim então pergunta se eles não deveriam voltar, e ela fala que não, que esse era o destino deles. Ela então fala: além disso, como o Sanctum é protegido com artefatos sagrados, digamos que você não pode entrar lá, e mesmo que você se torne um membro do esquadrão, agora você é apenas uma presa pra Ana. Portanto, eu classifiquei você como um caso especial, então eu decidi gerir você eu mesma. Em outras palavras, você terá que morar comigo. Rapaz, essa véia não perde tempo mesmo não, hein? Olha só a desculpinha que ela teve só pro protagonista morar junto com ela, hein? Ela então fala: esse é um hotel afiliado ao esquadrão, e ele fornece a localização e não deixa registros. Agora pense bem nisso, nós nem nos apresentamos ainda corretamente, e eu sou um membro do esquadrão secreto do Vaticano.
americano e meu nome é Mihor. E ele se apresenta como Kim Suyuki. Ela então fala, você provavelmente tem muitas perguntas, não é? Fica à vontade para me perguntar qualquer coisa. O Kim então pergunta para ela explicar para ele como que eram os vampiros e tudo sobre eles. E ela fala, então, parece que você aceitou, né? Bom, vamos lá, vampiros. Enquanto eles continuam consumindo sangue humano, eles basicamente nunca morrem. E eles possuem uma capacidade física que supera as dos humanos. E alguns vampiros também têm habilidades únicas. A maioria deles é feita com sangue de vampiros antigos. E digamos que agora a Ana é a única que restou. Ele então se pergunta se ele se transformou em um vampiro assim que ele mordeu o pescoço dela. Ele então pergunta como que mata um vampiro. E ela fala, primeiramente os vampiros morrem queimados quando expostos à luz do sol. Porém tem um problema, você é a exceção disso. Já que eu vi com meus próprios olhos que você não foi queimado com o sol. Então é provavelmente por isso que a Ana está muito atrás de você. Mano, basicamente é a história do Muzan com a Nezuko, tá ligado? Meu Deus, tem muita referência aqui. Ela então fala, no entanto, ao usar esse ponto em seu benefício, podemos criar uma oportunidade para confrontar a Ana. Para fazer isso, você precisa ficar muito mais forte. E bom, eu vou te ajudar nisso. Então, você entende por que eu te trouxe aqui, certo? O Ken fala que ele entendeu claramente agora, porém ele tem um pouco de medo. Ele fala, sem a restrição do sol, eu posso me tornar o pior vampiro de todos. E me deixar em paz pode ser muito perigoso. E me matar significa perder muito potencial. Então, usando o inimigo público como pretexto para me monitorar, e assim me remover se for considerado perigoso. De qualquer forma, você não tem nada a perder, né? Ela sorrindo então fala que ele realmente não era o agente principal à toa. Ela então fala, no final você ainda é um vampiro. É apenas parte do seu trabalho como membro do esquadrão. Mas também é verdade que queremos matar a Ana. E para isso pretendemos torná-lo mais forte. E se você tiver alguma reclamação, fique à vontade para falar algo mais alto. O que então fala, eu já morri várias vezes. E enquanto eu puder matar a Ana, eu não me importo com mais nada. E eu não tenho a intenção de me enviar facilmente. Ela então pensa, você revelou as suas intenções sem nem mesmo esconder absolutamente nada. E mesmo assim você está disposto a seguir. Você está tentando dizer que seu objetivo não é nada além de vingança? Eu realmente gostei da sua ousadia. E será muito divertido te domesticar. Ela então fala, bem, agora que terminamos de nos apresentar, eu acho que é hora de comer, né? Mano, ela falou que é hora de comer, eles estão em um quarto sozinhos, sei não, hein, essa véia. Ela então pede pra ele morder o pescoço dela. Eu tô falando, mano, essa daqui tá com duplo sentido total. Ele então pergunta por que ele vai morder o pescoço dela tão de repente assim. E o que ela queria dizer com isso? Ela fala assim, goste ou não, você também é um vampiro. Normalmente a falta de sangue interrompe seus movimentos, mas você parece estar freneticamente procurando sangue de uma única forma. Você também não iria querer matar pessoas inocentes, certo? E isso acabou deixando o Kim bem aflito. Ele então acaba se levantando e se dirigindo a ela. Ele então fala que o pescoço dela está com câmeras, então era pra ele se apressar para beber. Ele então acaba dando uma mordidona no pescoço dela. Ele então fala que o sangue estava entrando finalmente. E nisso uma voz fala, eu vou deixar você beber tudo. Como esperado, você é uma pessoa muito interessante. Nessa hora então o Ken acaba se assustando e acaba empurrando a Mihor. E assim ela acaba caindo na cama, velho, deitada. Ah, mano, olha esse mão lá, velho. Ele então pensa que aquele impulso por sangue era o instinto dos vampiros. A Mihor então fala, você estará ocupada a partir de amanhã, então é melhor você dormir rapidamente. E se você se descontrolar só um pouquinho, pode ter certeza que eu vou te matar na mesma hora. Ele então se pergunta se ele terá que beber sangue assim todo dia, mas ele pensa que tudo isso que ele tá fazendo é em prol da vingança dele. E mesmo que o corpo dele tenha se transformado em um vampiro, ele tem certeza que o coração dele não vai se transformar em nenhum. E assim ele pede pros seus irmãos descansarem em paz. Com certeza ele vai mandar aquela vadia para o inferno. Ele então acaba se trocando e se deitando. A Mihor então acaba ficando muito envergonhada com tudo aquilo, e ela fica se perguntando por que ele estava deitado ao lado dela. Ela então fala, você não vê que tem outra sala bem na sua frente? Eu não mencionei que tinha uma cama bem ali, e mesmo assim ele está se deitando ao meu lado, isso aqui é inacreditável. E como uma santa, compartilhar a cama com um homem é um pouco estranho. Ela então pensa, Kim Suyuki, eu não sabia que você era desse jeito. Ela então acaba dizendo olá pra ele, e ele apenas responde sim. Ela pensa, que cara patético. Que tipo de pensamentos lascivos ele tem? Porém, quanto mais ela observava ele dormindo, mais ela ficava envergonhada. Ela então começa a orar falando que ela precisava acalmar um pouco a mente dela. Ela então fala, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, e não nos deixe cair em tentação. Porém, meus amigos, bem na hora que ela fala isso, a mão do nosso protagonista vai bem na barriga dela, o que fez a garota ficar completamente surtada. A cena então acaba mudando para o outro dia. Ela fala, hoje eu vou explicar como matar um vampiro. E como você já sabe, armas comuns não funcionam em vampiros, e existem apenas duas maneiras eficazes de matá-los. Uma é a luz do sol, e a outra é a prata. Até tocar na prata pode causar uma dor e queimadura, e usando armas de prata para decapitar ou estraçalhar o coração, dará um golpe fatal e matará o vampiro na mesma hora. Ele então acaba se lembrando da Yaka
e fala que aquela mulher realmente não morreu. A Mirror então fala, fora isso, vampiros não podem ser mortos. E você tem alguma dúvida antes de começarmos o treinamento? O Kim então fala assim, você disse que Mirror é o seu nome, né? Então, eu sinto muito pela noite passada. E na hora que ele estava falando isso, ela se prepara para dar um soco muito forte nele. Porém, rapidamente ele consegue bloquear aquele soco. E ele se pergunta o que diabos ela estava fazendo. Ela fala, corte essa merda que você está falando agora. Você deve ter aprendido o básico. Então, vamos começar imediatamente. O que você precisa é de experiência de combate com entidades não humanas. E através de duelos futuros, você ficará mais forte como um membro das forças especiais. E simultaneamente, você vai ganhar muito mais força como um vampiro através do meu sangue. E se você entendeu tudo que eu estou falando com você, entre em posição agora. E assim ela começa a atacar o Kim novamente. Então pensa, não há humanos mais fortes do que nós. Acreditávamos que era realmente verdade isso, mas eu era apenas um sapo no poço. E não importa o quão seja difícil a entrada pela frente, pode ter certeza que eu vou suportar tudo que vai acontecer comigo. E eu sobrevivi até o inferno. E já está começando a tomar forma, mas ainda está muito longe. De repente então um homem acaba entrando pedindo licença para a senhorita Mirror. E ela pergunta qual que era o problema assim tão de repente. Ele então fala, desculpe interromper você enquanto você estava ocupada, mas parece que você precisa ir até o santuário imediatamente. Ela então fala que entendeu e que ela vai se preparar imediatamente. Ela então fala pro Kim que ela vai voltar em breve. Então era para ele ficar ali. Ele então se veste e fala assim, então, por que estão me chamando para o santuário? O homem então responde ela que ninguém contou nada sobre isso. E ele realmente não tem acesso aos detalhes. A Mirror então pensa, eu tenho uma ideia aproximada sobre a entidade que pode me chamar dessa maneira. Então provavelmente deve ser eles que chegaram. Assim então acaba mostrando eles dentro do carro e aquela mulher loira misteriosa estava lá em cima observando tudo. E ela fala, eu finalmente te peguei, Kim Suyuki. A Mirror então acaba chegando até o santuário. Ela então fala, olá, Bispo Mirror se apresentando. E o que ele traz até o Sanctum? E ela pensa, esse é um enviado diretamente do Vaticano. O homem então fala, é uma honra em conhecê-la, Bispo Mirror. E muito obrigado pelo seu trabalho duro, Bispo Mirror. Somos sempre gratos a você. Mas vamos ignorar as formalidades e vamos direto ao ponto. Você realmente trouxe um vampiro para cá, não é? A cena então acaba mudando para uma sala cheia de pessoas bem vestidas. O homem então quer fazer check-in na entrada. E o balconista pede pro senhor passar a identidade dele. E pergunta quantas pessoas há na sua party. O homem então responde que eles são um grupo bem grande. E é aproximadamente 200 pessoas. E assim ele acaba tirando uma faca e tacando a faca na cabeça do homem. O que deixou a mulher ao seu lado muito assustada com aquela situação. Todos ali então ficaram se perguntando o que estava acontecendo. E o cara fala, eu cuidarei disso. E vocês dois lidem com a evacuação dos civis. E informem a sala de controle. Outro homem então fala, boa sorte para lidar com isso sozinho. Assim então 2 carros acabam chegando quebrando as janelas. E assim um monte de homens acabam partindo para cima deles. O homem então fala como que esses bastardos ousam vir ali. E assim começa uma briga generalizada. E quando ele acaba cortando o peito de um homem, aquela cicatriz acaba se regenerando na mesma hora. E aparentemente todos aqueles homens eram vampiros. O homem então fala, escondendo-se em um lugar como esse, unindo forças com a escória do Vaticano. Isso realmente é um incômodo. O Suyuki com certeza deve estar por aqui. E se foi você que administrou isso, não deveria haver problemas. A Yaketo pede para trazê-lo até ela. Assim então todos os vampiros começaram a correr. Ele então fala, você também trabalhou muito duro procurando. Destrua a sala de controle e depois junte-se a nós. E aquela mulher loira fala assim, depois de acabar tudo isso, vamos comer até ficar cheio, certo? E essa mulher era a líder do Esquadrão 6, de Nanayama Yakuza. E o nome dela era Coco. Ela então fala que ela entendeu tudo e depois ela volta. E assim ela sai correndo que nem um cachorro e vai embora. A Yaka então pensa, ela também deixou seu posto. E os únicos que restam aqui são os pequenos. E nesse caso apenas eu trouxe subordinados que usaram aquilo. Então é impossível ter uma falha aqui. E quando ela acaba saindo do elevador, todos já estavam mortos no chão. A Yaka então fica impressionada que eles foram derrotados. Ela então pensa, havia algum bispo de alto nível aqui? Se não, seria impossível eles morrerem. De repente uma voz fala assim, já faz muito tempo desde que nos vimos, né? Então você estava me procurando? E quem estava falando na verdade era o Kim. A cena então volta para Mirror. E aquele homem fala assim, você trouxe um vampiro para o esquadrão do Vaticano. E eu realmente não duvido do seu julgamento, Bispo Mirror. E eu ouvirei os detalhes na próxima reunião dos bispos. Mas como eu pensava, né? Você viu, não viu? E a Mirror fala que aquilo estava correto. Após o monitoramento de perto nos últimos 3 meses, não existem fatores que representam uma ameaça. E ele se submeteu ao treinamento do Vaticano. E se ele vai nos levar à ruína ou à salvação, eu realmente não sei. Mas eu realmente vi isso, um vampiro de olhos vermelhos, de pé na luz do sol. Isso o Kim fala assim, isso aqui é um alívio. Eu também estava procurando por você, então o que acha da gente resolver tudo isso hoje? Rapaziada, esse vídeo aqui foi um pouquinho
pouquinho menor porque eu narrei todos os capítulos dessa obra e não tem mais capítulos. Mas se vocês gostarem dessa obra e quiserem mais capítulos dela, deixem muito like aqui, deixem muitos comentários que assim que lançar mais eu trago aqui pra vocês a continuação. Não se esqueçam que os membros aqui do canal têm acesso antecipado aos vídeos e também ver todos os vídeos sem anúncio nenhum. Para você se tornar membro, clique no link aqui da descrição. Mas é isso, muito obrigado por me assistir até aqui, até o próximo vídeo e valeu!